Então, pranamos a todos, boa noite. Vamos começar a introdução à Bhagavad Gita, com comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Eu só vou verificar aqui, a introdução é de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Ele escreveu originalmente em hindi. Então ele diz, a Srimad Bhagavad Gita faz parte do vasto épico Shri Mahabharata, cujo autor é Shri Srimad Krishna Dvaipayana Vedavyasa, mestre universal e avatar de Bhagavan. Os 18 capítulos da Bhagavad Gita equivalem aos capítulos 25º a 42º do Bhishma Parva do Shri Mahabharata. O orador da Bhagavad Gita, o próprio Bhagavan Shri Krishna, dirige a palavra a Arjuna, seu companheiro eterno e amigo querido, abençoando toda a humanidade com instruções extremamente valiosas e essenciais. Isso permite às almas condicionadas, por ora acorrentadas pela ilusão de Maya, atravessar o oceano de nascimentos e mortes e obter o serviço aos pés de lótus de Shri Krishna. Por ser companheiro eterno de Krishna, Arjuna está livre da ilusão. Contudo, a fim de libertar as almas condicionadas, Shri Krishna faz com que ele haja como que iludido e lhe faça perguntas correspondentes aos diversos níveis de competência das divas desorientadas. Enquanto responde às perguntas de Arjuna, Shri Bhagavan dissipa toda sorte de dúvidas e, de forma conclusiva, explica a sequência apropriada da prática sistemática mediante a qual a diva pode desvencilhar-se da confusão da energia material. Então, aqui eu vou fazer um pequeno comentário, que aqui o nosso Gurudeva, ele faz uma revelação muito significativa quando ele diz que, na verdade, Arjuna, ele é um Nityasiddha Parikara de Krishna. Então, ele está sempre na companhia de Krishna, né? E ele tem uma relação de Saka, né? Ele é Krishna Saka. Ele é um amigo de Krishna eternamente. Mas, por ele ser um Vaishnava, de altíssimo calibre, Krishna sabe que ele se submete totalmente à vontade do próprio Krishna. E por isso Krishna faz com que Arjuna haja como que iludido para fazer perguntas correspondentes às nossas necessidades. No caso, estou falando de mim, das almas condicionadas, perdidas nesse mundo, nesse mundão. Aí ele continua. A Srimad Bhagavad Gita também se chama Gita Upanishad, por trazer a essência de todo conhecimento védico, é a Upanishad mais importante na literatura védica. Outro dia eu estava lendo no Chaitanya Charitamrita o nome das 108 Upanishads. Muito interessante. Terá facilidade para discernir as intenções secretas deste Shastra, texto sagrado, quem o estudar com constância, aceitando o refúgio dos pés de lótus de Guru, mestre espiritual, Sadhu, santo e Vaishnavas, devotos de Krishna. Em consequência disso, atravessará o oceano de nascimentos e mortes e atingirá a devoção imaculada para a Bhakti, aos pés de lótus de Shri Krishna, o que o habilitará a conquistar Krishna Prema, amor puro por Krishna. Não há a menor dúvida quanto a isso. Hoje em dia, na Índia, observamos como grandes pensadores, pessoas cultas
e membros de todas as linhagens discipulares sampradayas respeitam este rei dos Shastras, a Bhagavad Gita, e nele confiam. Muitos políticos famosos e filósofos de todos os países do mundo proclamam as glórias da Bhagavad Gita. Desde a antiguidade, escreveram-se muitos comentários à Gita. Os comentários de monistas eminentes, os Kevaladvaitavadis, como Sri Shankaracharya, Sri Anandagiri e Sri Madhusudana Saraswati, são particularmente famosos. Na verdade, a maioria das pessoas tem estudado e ensinado a Gita apenas com base nesses comentários. Certas pessoas estudam o comentário à Bhagavad Gita escrito pelo Vishistadvaitavadi Sri Ramanujacharya, que ensina o que nós chamamos de monismo especializado. Outras, o comentário de Shuddhadvaitavadi Srila Siddhara Swami, que representa o monismo purificado. E ainda outras, o comentário de Shriman Madhvacharya, o Acharya de Shuddhadvaitavada, o dualismo puro. Alguns procuram compreender a Gita por meio das explanações escritas por personalidades políticas modernas, entre elas Lokmanya Tilak, Gandhiji e Sri Aravinda. Pouquíssimos, contudo, têm a oportunidade do estudo constante dos comentários de Sri Gaudiya Vedantacharya, Srila Baladeva Vidyabhushan e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é a joia suprema entre os acharyas Sri Gaudiya Vaishnavas, ambos bem versados nos princípios de Achintya Bheda Bheda, filosofia de Mahaprabhu. Essa boa fortuna é uma conquista raríssima nas vidas da maioria das pessoas. Srila Bhaktivinoda Thakur, o sétimo Goswami do Sampradaya, Sri Gaudiya Vaishnava, publicou 2 edições da Gita em Bengali. Suas explicações nessas edições são enriquecidas com tátua e favoráveis ao desenvolvimento de Shuddha Bhakti, estando em concordância com os conceitos Shri Rupanuga. O conteúdo dessas edições baseia-se nos comentários escritos por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhushan. Está fora de nosso alcance avaliar o benefício espiritual oportunizado à humanidade por essas 2 grandiosas edições. Em seu comentário, Srila Bhaktivinoda Thakur estabelece a eternidade, a universalidade e a supremacia de Bhakti. Dessa maneira, ele proporciona o benefício máximo aos sadhakas praticantes e buscadores do reino de Shuddha Bhakti. Atualmente, indivíduos nada autênticos têm publicado uma variedade de comentários especulativos sobre a Gita para descaradamente apresentarem suas opiniões imaginativas que carecem de conclusões precisas. Esses pretensos comentários são irracionais, pois deixam de discriminar entre as entidades conscientes, Chit, e as inertes, Atit. Seus autores procuram ridicularizar a eternidade de Shuddha Bhakti e, de modo geral, afirmam que o objetivo da Gita é tão somente karma ou então mayavadismo. Por lerem e ouvirem esses comentários, as pessoas de fé débil acabam desviando-se do caminho da verdade. Os Nigama Shastras, ou os Vedas, são muito extensos. Em diferentes passagens, dão instruções sobre Dharma, religiosidade mundana, Karma, dever prescrito, Sankhya Jnana, conhecimento analítico, bem como sobre Bhagavad Bhakti, devoção amorosa a Bhagavan.
Isso suscita a seguinte pergunta: como esses processos se relacionam entre si e qual é o critério para se deixar de praticar um deles e adotar o outro? Boa pergunta, né? Como esses processos todos se relacionam entre si? Esses mesmos shastras explicam a sequência de práticas apropriadas e os requisitos necessários para se adotar cada uma delas. Contudo, as divas nascidas em Kali Yuga, além de terem inteligência tacanha, não vivem muito tempo. Por isso, têm dificuldade de concluir qualquer estudo dos Shastras e, mediante deliberação meticulosa, determinar suas próprias capacidades, ou seja, o seu adhikara. Por esse motivo, fazer uma investigação sucinta, direta e científica é indispensável. Ao final de Dwapara Yuga, a maioria das pessoas não lograva entender as verdadeiras conclusões dos Shastras védicos, de modo que começaram a propagar suas próprias teorias. Para alguns, karma, ação fruitiva, era o foco exclusivo dos Vedas, ao passo que para outras, o objetivo dos Vedas voltava-se para o prazer dos sentidos, o conhecimento analítico, a lógica ou o monismo indiferenciado, a Veda Brahmavada. Da mesma forma que o alimento mal mastigado provoca dor de estômago, essas opiniões divergentes, todas elas baseadas em conhecimento especulativo e incompleto, passaram a causar dor e perturbação na sociedade indiana da época. Naquela ocasião, o tão compassivo Bhagavan Shri Krishna Chandra compartilhou as lições da Srimad Bhagavad Gita com Arjuna, seu querido companheiro, e isso para o benefício máximo das divas do mundo todo. A Srimad Bhagavad Gita, uma investigação quanto ao sentido essencial de todos os Vedas, é, portanto, a joia suprema de todas as Upanishads. Expõe a puríssima Hari Bhakti como o objetivo supremo da diva, bem como as relações recíprocas entre os processos de Karma Yoga, Jnana Yoga e assim por diante. Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga parecem ser métodos distintos, mas, de fato, são, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro degraus do mesmo processo de yoga. As Upanishads, o Brahma Sutra e a Bhagavad Gita são textos sagrados inteiramente devocionais. Embora certas passagens desses shastras apresentem explanações elaboradas acerca de karma, jnana, mukti e o alcance de Brahma, se as examinarmos criteriosamente, constataremos que cada uma delas reconhece Shuddha Bhakti, devoção pura, como a única meta suprema. Os leitores da Gita enquadram-se em duas categorias: os Stuladarshis, ou seja, aqueles dotados de um entendimento medíocre ou superficial da obra, e os Sukshmadarshis, aqueles munidos de discernimento refinado. Os Stuladarshis tiram conclusões baseadas exclusivamente no significado externo das afirmações da Gita. Já os Sukshmadarshis, por não se contentarem apenas com semelhantes interpretações externas, investigam o sentido profundo e fundamental de cada tattva.
Os Stuladarshis, após estudarem a Gita do começo ao fim, chegam à conclusão superficial de que a Gita prescreve karma. Isso porque Arjuna deduz, ao final do diálogo, que lhe será benéfico travar a batalha. Os Sukshmadarshis, contudo, não se satisfazem com esse entendimento externo. Para eles, o ensinamento essencial da Gita versa ou sobre Brahma Gyana, conhecimento do aspecto impessoal do Senhor Supremo, ou sobre Parabhakti, o fato de Arjuna ter travado a batalha, ou seja, o fato de Arjuna ter travado a batalha é apenas um exemplo de seu adhikaranista, ou adesão ao seu próprio nível de aptidão na sociedade e não o significado supremo da obra. Arjuna entendeu que deveria tão somente cumprir seu papel social enquanto kshatriya guerreiro, sem nenhum desejo de usufruir dos resultados niskama karma. Guerrear era, enfim, o karma para o qual ele tinha competência específica. A capacidade de um ser humano para realizar uma atividade em particular, karma adhikara, decorre de sua natureza. À medida que ganha a vida dedicando-se à atividade para a qual é tarimbado, ele também vai aos poucos obtendo tattva gyan, conhecimento da verdade. A menos que cumpra com a sua obrigação, terá dificuldade de sustentar-se e, sem o seu ganha-pão, terá dificuldade de ponderar acerca da verdade. Portanto, nos estágios iniciais, é imprescindível que cada um desempenhe seus deveres prescritos de acordo com seu varna, ou sua classe social, e seu ashram, seu status socioespiritual. No entanto, segundo a Gita, mesmo quem se mantém fiel a seu dever na sociedade deve, de qualquer modo, realizar apenas ações desinteressadas e oferecer seus frutos a Bhagavan. Conforme a Gita, tal é a única maneira de praticar karma. Esse niskama karma, ou seja, a ação desinteressada, pouco a pouco purifica nosso coração e nos propicia Tattva Gyana. Por fim, mediante a prática de Bhakti, conquistamos Bhagavan. A fim de entendermos o objetivo e o tema maior da Bhagavad Gita, precisamos aceitar as instruções de seu orador, o próprio Bhagavan Shri Krishna. Cada página da Gita refere-se a ele, Krishna, como sendo Bhagavan, e por sua misericórdia motivada, em muitos trechos da obra, Shri Krishna em pessoa declara ser Bhagavan, a suprema realidade absoluta para Tattva. Então, aqui, ele vai dar alguns exemplos da Gita e também do Srimad Bhagavatam, em que Krishna fala de si mesmo como Bhagavan. Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matam bhajanti mam, Buddha bhava samanvita. Esse é um dos 4 versos semente da Gita, né? Chaturshloki Gita, que diz: eu sou a fonte tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, tudo emana de mim. Os sábios que dominam bem esse conhecimento adoram-me com os corações saturados de emoção transcendental. Mata paratarananyat kinchit asti dhananjaya, mai sarvam idam protam sutremani ganaiva. Ó Dhananjaya é conquistador de riquezas, não há nada superior a mim. Da mesma forma que joias ensartadas em um fio, toda essa criação depende de mim. Gita 7.7. Aham hisarva yagyanam bhoktacha prabhurevacha natumam abhijananti
Tatuenatas Chavantite. Gita 9:24. Eu sou o único Senhor e desfrutador de todos os jagas. Mas aqueles que não reconhecem meu corpo transcendental caem, passando a vaguear repetidas vezes pelo ciclo de nascimentos e mortes. Além disso, outros shastras também descrevem Krishna como Swayam Bhagavan. Ete chamsa kalapam sa Krishnastu Bhagavan Swayam. Todos os avataras de Ram a Nishinra são partes das partes de Bhagavan, a pessoa suprema. No entanto, apenas Krishna é o Swayam Bhagavan original. E depois, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Brahma Samhita, primeiro verso, quinto capítulo. O Senhor Supremo, Ishvara, é Krishna, sua forma é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurada. E aí tem esse verso famoso também, Srimad Bhagavatam, 10º canto. Ahobhagyan Nanda Gopa Vrajaukasam Yan Mitram Paramanandam Purnam Brahma Sanatanam. Como são afortunados Nanda Maharaj, os vaqueiros e os demais habitantes de Brajabhumi. Sua boa sorte é ilimitada, pois a verdade absoluta, a fonte de bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, acaba de tornar-se amigo deles. Esse verso é lindo, né? Ele está glorificando, na verdade, os Brajabasis, Nanda Maharaj, os Gopas, os vaqueiros, e todos os outros que vivem eternamente em Braj. Aí ele continua, né? Que a boa sorte desses Brajabasis é ilimitada, pois Krishna, Bhagavan, a fonte de bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, acaba de tornar-se amigo deles. Então, eu acho que eu vou encerrar a leitura por hoje, Gor. Eu vou marcar aqui direitinho. Eu achei muito interessante, porque é engraçado a gente ler e não consegue, obviamente, a gente não consegue gravar todos os detalhes, né, do conteúdo. E eu observei aqui, Gora, que nessa introdução há muita informação interessante para ser compartilhada no estudo, naquele estudo que você organiza da Bhagavad Gita todo domingo, né? Mas, enfim, obrigado aí pela audição. Então, vou encerrar por aqui agora. Já que o senhor falou assim, o que o senhor achou mais relevante relacionado lá com o encontro? Porque realmente eu gostaria de olhar esses pontos que o senhor sentiu. Quais são que o senhor acha assim, que a gente poderia levar e trabalhar, explorar lá? Eu vou, de repente, quer ver? De repente eu podia marcar a página no seu WhatsApp, que aqui, na página, por exemplo, na página 47 em algarismo romano, não, começa na página 46, em que ele comenta como alguns indivíduos fazem comentários sobre a Gita simplesmente para apresentarem apenas suas opiniões. Aí ele vai dizer que os autores desses comentários afirmam que o objetivo da Gita é karma, ou então mayavadismo. Aí ele começa a falar... esse parágrafo aqui, Gora, é a página 46 em algarismo romano, que começa assim: os Nigama Shastras são muito extensos. Nigama Shastras é um nome que se dá, em geral, a todos os Vedas, né?
em diferentes passagens, dão instruções sobre Dharma, religiosidade mundana, karma, dever prescrito, Sankhya Jnana, conhecimento analítico, bem como sobre Bhagavad Bhakti, devoção amorosa a Bhagavan. Aí ele fala assim, algo que eu acho que é bem interessante de compartilhar lá com o grupo. Isso suscita a seguinte pergunta: como esses processos se relacionam entre si e qual é o critério para se deixar de praticar um deles e adotar o outro? Esses mesmos shastras explicam a sequência de práticas apropriadas e os requisitos necessários para se adotar cada uma delas. Contudo, as divas nascidas em Kali Yuga, além de terem inteligência tacanha, não vivem muito tempo. Por isso têm dificuldade de concluir qualquer estudo dos Shastras e, mediante deliberação meticulosa, determinar suas próprias capacidades. Adhikara. Por esse motivo, aí ele fecha com uma frase que eu achei bem legal também, fazer uma investigação sucinta, direta e científica é indispensável. Aí o próximo parágrafo também, ele conta a história do final de Dwapara Yuga, né? Ele faz ele contextualiza a situação, começando no final de Dwapara Yuga, e demonstrando como no final de Dwapara Yuga o ser humano médio passa a ter a tendência a propagar as suas próprias teorias de vida. E aí ele fala aqui, quer ver? Ó? Para algumas dessas pessoas, karma, ação fruitiva, era o foco exclusivo dos Vedas, ao passo que para outra, o objetivo dos Vedas voltava-se para o prazer dos sentidos, né? Para, como é que se fala mesmo? Prazer dos sentidos. Boga, né? Kama. Bhukti, né? Bhukti. Bhukti. Ou também para o conhecimento analítico, a lógica ou o monismo indiferenciado. Aí ele termina esse parágrafo dizendo: da mesma forma que o alimento mal mastigado provoca dor de estômago, essas opiniões divergentes, todas elas baseadas em conhecimento especulativo e incompleto, passaram a causar dor e perturbação na sociedade indiana da época. E o outro parágrafo que é bem legal também, que ele diz aqui que a Gita expõe a puríssima Hari Bhakti como sendo o objetivo supremo da diva, bem como as relações recíprocas entre os processos de Karma Yoga, Jnana Yoga e assim por diante. Ou seja, assim, pelo menos a minha percepção do que Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj está expondo é que há essas, como se diz, essas correntes de pensamento, essas escolas teóricas que de certa, em alguns momentos se encontram por terem, apesar de serem diferentes entre si, também tem algumas características em comum, né, como o questionamento, como a constante vontade de evoluir, né, que assim, mesmo que se a gente pensa na sociedade humana contemporânea, né, o ser humano contemporâneo, claro que nem todo ser humano contemporâneo, mas há uma camada na sociedade humana contemporânea de pensadores, pessoas de diversas procedências ou de diversas culturas, inclusive culturas religiosas, e também de tradições, né, por conta
do país em que nasceram, etc., né? Então, me parece bastante enriquecedor agora que você faça uma pesquisa nessa introdução, até para compartilhar, né, com os outros participantes, né? Tá bom, então? Eu vou fazer isso então, obrigado. Obrigado por chamar a atenção. Eu, 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 eu podia mandar, sim, eu posso mandar para você, agora que eu vou desligar, eu vou mandar para o seu, como é que se fala hoje em dia? No seu pessoal, né? Não é assim que se fala. No privado? No privado. Eu vou te mandar no privado. Se a pessoa se engana, fala outra palavra, fica estranho, né? Fica estranho. Fica bem estranho. Mas, ó, um abração para vocês dois aí, para o Márcio também. Obrigado. Bom descanso. Bom descanso merecido, viu? Obrigado. Bom descanso para o senhor também. Obrigado. Até a próxima, Márcio. Se cuida. Com certeza. Até a próxima. Um bom final de semana para o Valeu. senhor.